Ser pai é uma experiência que mistura amor, orgulho, cansaço e dúvidas numa intensidade que só quem vive sabe. No meio das noites mal dormidas, das preocupações com o futuro dos filhos e da correria entre trabalho e família, muitos homens se perguntam: como conciliar tudo isso sem perder o equilíbrio? Como ser um bom pai sem deixar de ser você mesmo? A resposta pode estar onde poucos buscam, na filosofia de um homem que viveu há 2000 anos. Sêneca, o grande pensador estoico, enfrentou desafios parecidos com os nossos, mesmo em um mundo completamente diferente. Ele escreveu sobre controle emocional, sobre priorizar o que realmente importa e sobre como viver com sabedoria em meio ao caos da vida. E o mais impressionante, suas lições são incrivelmente atuais para os pais de hoje. Imagine poder encarar os desafios da paternidade com mais serenidade, ensinar seus filhos através do exemplo e ainda assim encontrar tempo para cuidar de si mesmo. Isso não é utopia, é exatamente o que o estoicismo propõe. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como as ideias de Sêneca podem transformar sua experiência como pai, trazendo mais equilíbrio e menos culpa para sua jornada. Quer descobrir como aplicar essas lições milenares no seu dia a dia? Então vamos em frente, porque o primeiro passo já foi dado. Você está aqui, buscando ser melhor. E isso, por si só, já diz muito sobre o tipo de pai que você é. O primeiro grande desafio que todo pai enfrenta é justamente esse: como estar verdadeiramente presente na vida dos filhos sem deixar de lado suas próprias necessidades e aspirações. Parece um dilema impossível de resolver, especialmente nos dias de hoje, onde o tempo escorre entre os dedos e as responsabilidades só aumentam. Sêneca, em suas cartas, já alertava sobre esse perigo, o de viver ocupado demais para viver de verdade. Ele dizia que muitos homens passam a vida toda se preparando para viver, adiando o que realmente importa. E isso soa familiar para você? Quantas vezes você adiou um momento com seus filhos porque precisava trabalhar mais um pouco ou porque estava exausto demais para brincar? A sabedoria estoica nos ensina que a solução não está em tentar fazer tudo, mas em fazer o essencial com plena atenção. Sêneca defendia que a qualidade do tempo supera a quantidade. 1 hora de presença verdadeira vale mais que um dia inteiro de distração. Isso significa que, quando estiver com seus filhos, esteja de fato com eles, não apenas fisicamente, mas com a mente e o coração presentes. Desligue o celular, esqueça os problemas do trabalho e simplesmente compartilhe aquele momento. Mas e as suas próprias necessidades? Aqui está outro ensinamento precioso. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Um pai esgotado, estressado, que abandonou todos os seus interesses pessoais, acaba não tendo nada de verdadeiro para oferecer aos filhos. Sêneca comparava a vida a um navio. Se você não cuidar do capitão, todo o barco afunda. Por isso, reservar tempo para seu autocuidado, para seus hobbies, para seu desenvolvimento pessoal, não é roubar tempo dos seus filhos, é garantir que você tenha energia e equilíbrio para ser o melhor pai possível. O equilíbrio está em entender que ser pai é parte fundamental da sua vida, mas não precisa ser a única. Sêneca nos lembra que a virtude está no meio termo. Não se trata de escolher entre ser um super pai ou um homem realizado, mas de integrar essas duas dimensões com sabedoria. Talvez você não consiga estar presente em todos os momentos, mas pode estar totalmente presente nos momentos que realmente importam. Talvez não possa abandonar suas ambições profissionais, mas pode redefinir prioridades e limites. A prática diária desse equilíbrio começa com pequenas escolhas. Acordar 30 minutos mais cedo para ter um momento de quietude antes do caos do dia. Estabelecer horários sagrados de qualidade com os filhos. Aprender a dizer não a compromissos que roubam seu tempo sem trazer verdadeiro valor. Sêneca ensinava que a vida é longa se soubermos usá-la bem. E usar bem o tempo significa alinhar ações com valores, não correr atrás de tudo ao mesmo tempo. No final, ser um pai presente sem negligenciar a si mesmo é uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes. Não existe fórmula perfeita, mas existe o caminho da sabedoria. E Sêneca nos oferece um farol brilhante para iluminar esse caminho. Quando entendemos que cuidar de nós mesmos é parte essencial de cuidar dos nossos filhos, encontramos o verdadeiro equilíbrio que tanto buscamos. O segundo grande desafio na jornada da paternidade é descobrir como ser um bom pai sem deixar de lado o cuidado com si mesmo. Parece contraditório, mas na verdade são duas faces da mesma moeda. Sêneca nos alerta:
Ninguém pode dar o que não tem. Como esperar transmitir segurança, equilíbrio e sabedoria aos filhos se estamos constantemente esgotados, estressados, distantes de nossas próprias necessidades? O estoicismo propõe uma mudança de perspectiva radical. Em vez de ver o autocuidado como tempo roubado dos filhos, devemos entendê-lo como investimento na qualidade da paternidade. Sêneca comparava o homem a uma fonte. Se não for alimentada, seca e deixe de matar a sede dos que dependem dela. Quantos pais, na tentativa heroica de dar tudo aos filhos, acabam se esvaziando completamente? A solução está no que os estoicos chamavam de virtude do meio termo. Não se trata de escolher entre ser pai ou ser homem, mas de integrar essas dimensões com sabedoria. Sêneca sugeria práticas simples mas profundas, reservar momentos diários de reflexão, manter atividades que nutrem a alma, estabelecer limites saudáveis. Ele defendia que 1 hora de presença plena vale mais que um dia de distração. O verdadeiro desafio está na prática cotidiana. Como conciliar isso com a realidade de trabalho, contas a pagar e todas as demandas da vida moderna? Sêneca responderia começando pelo básico: priorização, identificar o que é essencial e eliminar o supérfluo. Não se trata de quantidade de tempo, mas de qualidade de presença. Um pai que cuida de si não é um pai egoísta, é um pai que entende que só podemos oferecer aos outros o que primeiro cultivamos em nós mesmos. Essa mudança de mentalidade traz benefícios concretos: mais paciência para lidar com as birras infantis, mais disposição para os momentos de brincadeira, mais serenidade para as crises inevitáveis. Sêneca lembra que educamos muito mais pelo que somos do que pelo que dizemos. Quando nos tornamos exemplos de equilíbrio, estamos dando aos filhos a mais valiosa das heranças, a sabedoria de viver bem. A prática começa com pequenos passos. Acordar 30 minutos antes para meditar ou ler, manter um hobby que nos revitaliza, aprender a dizer não sem culpa. São atitudes simples que, com o tempo, transformam não apenas nossa experiência como pais, mas toda a dinâmica familiar. Sêneca nos ensina que o equilíbrio não é um destino, mas uma jornada de ajustes constantes. Não há fórmula perfeita, mas há o compromisso diário de honrar tanto nossa paternidade quanto nossa humanidade. Quando compreendemos que essas dimensões se complementam, encontramos o ponto de equilíbrio que tanto buscamos. O terceiro grande desafio da paternidade moderna é aprender a navegar as inevitáveis frustrações, o cansaço esmagador e as pressões constantes que acompanham a criação dos filhos. Sêneca, em sua sabedoria atemporal, nos lembra que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas como aplicar esse princípio quando estamos exaustos depois de uma noite mal dormida, ou quando a paciência parece ter se esgotado completamente? A realidade é dura. A paternidade vem acompanhada de um desgaste físico e emocional que poucos estão preparados para enfrentar. Quantas vezes você já se pegou perdendo a calma por coisas pequenas, ou sentindo uma frustração desproporcional diante do comportamento natural das crianças? Sêneca nos ensina que esses momentos de crise são justamente nossas maiores oportunidades de crescimento. Ele dizia que o fogo prova o ouro, a adversidade prova os homens fortes. Cada desafio parental é, na verdade, um convite para desenvolvermos virtudes como paciência, resiliência e compreensão. O segredo estoico está em mudar nossa perspectiva sobre as dificuldades. Em vez de ver o cansaço como um inimigo, podemos encará-lo como um mestre rigoroso que nos ensina sobre nossos próprios limites. Quando a exaustão bater, em vez de reagir com irritação, experimente fazer uma pausa consciente. Respire fundo 3 vezes antes de responder. Sêneca aconselhava: quando estiveres irado, adia a ação até que a cólera tenha passado. Esse simples intervalo pode transformar completamente a dinâmica familiar. Quanto às frustrações, aquelas que surgem quando nossos filhos não correspondem às nossas expectativas ou quando cometemos erros como pais, Sêneca oferece um conselho libertador. Aceite que está fora do seu controle e concentre-se no que você pode mudar. A paternidade perfeita não existe e tentar alcançá-la só gera mais sofrimento. Em vez disso, podemos abraçar a jornada com seus altos e baixos, entendendo que cada tropeço é parte do processo. As pressões externas, sejam da sociedade, da família ou das redes sociais, merecem uma abordagem especial. Sêneca alertava sobre o perigo de compararmos nossa vida interna com a aparência externa dos outros.
Quantos vivem sem nunca ter começado a viver? Ele dizia, referindo-se àqueles que seguem padrões alheios sem questionar. Na paternidade, isso se traduz em confiar mais no seu instinto e menos nas opiniões alheias. Seu filho não precisa da versão idealizada de pai que a sociedade prega. Ele precisa da sua versão autêntica, ainda que imperfeita. A prática diária desses princípios começa com pequenos rituais. Reservar 5 minutos de silêncio quando a tensão aumentar, praticar a gratidão pelas pequenas vitórias, lembrar-se de que isto também passará nos momentos mais difíceis. Sêneca ensinava que a felicidade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de lidar com eles com sabedoria. Quando aplicamos isso à paternidade, descobrimos uma fonte inesgotável de força interior. Tópico 4. O que Sêneca ensina sobre educar com firmeza e serenidade. Educar filhos é como navegar entre dois extremos perigosos. A rigidez excessiva que esmaga o espírito e a permissividade que não oferece limites. Sêneca, com sua sabedoria prática, nos mostra um caminho do meio, a arte de guiar com mão firme, mas coração sereno. Ele nos lembra que a autoridade se corrompe quando unida ao ódio, assim como se enfraquece quando associada à indulgência excessiva. Mas como encontrar esse equilíbrio na prática do dia a dia? O primeiro princípio estoico para a educação é compreender que disciplina verdadeira nasce do autocontrole do pai, não do medo da criança. Sêneca observava que ninguém pode governar aos outros se não governar primeiro a si mesmo. Quantas vezes reagimos aos comportamentos infantis com explosões emocionais que depois nos arrependemos? A lição é clara. Antes de corrigir nossos filhos, precisamos nos corrigir. Uma resposta dada com calma e convicção tem muito mais poder educativo do que 1000 palavras gritadas em fúria. Sobre a firmeza necessária na educação, Sêneca fazia uma distinção crucial entre severidade e constância. A primeira é movida pela emoção momentânea, a segunda pela razão consciente. Ele aconselhava, seja firme em seus princípios, mas flexível em suas formas. Isso significa manter os limites essenciais com consistência, mas adaptar a maneira de ensinar conforme a situação e a personalidade da criança. Um não dito com tranquilidade e explicação razoável é mais eficaz que 10 ameaças vazias. Quanto à serenidade, Sêneca oferece um insight revolucionário. A verdadeira educação acontece mais pelo exemplo do que pelas palavras. As crianças aprendem a regular suas emoções vendo como regulamos as nossas. Quando o pai mantém a calma diante da birra, está dando uma lição prática de autocontrole. Quando admite seus erros com humildade, ensina sobre responsabilidade. Essa educação silenciosa, que acontece nos pequenos momentos do cotidiano, é a mais poderosa de todas. O filósofo também alertava sobre o perigo das expectativas irreais. A natureza nos dá potencial, mas exige paciência no cultivo. Muitas frustrações na educação surgem quando esperamos que as crianças ajam como adultos em miniatura. Sêneca nos convida a respeitar o ritmo de desenvolvimento de cada filho, corrigindo com paciência os desvios, mas celebrando cada progresso, por menor que seja. A prática diária dessa educação estoica começa com 3 perguntas simples antes de qualquer correção. 1. Estou agindo por princípio ou por irritação? 2. Minha resposta está proporcional à ação da criança? 3. O que quero realmente ensinar com essa intervenção? Esse breve momento de reflexão pode transformar conflitos em oportunidades educativas. Sêneca resumia sua filosofia educativa numa máxima poderosa: eduque como quem planta árvores, com mãos firmes para guiar o crescimento, mas com paciência para esperar os frutos. Essa é a essência da paternidade estoica, a combinação rara de firmeza sem autoritarismo, serenidade sem negligência, amor sem fraqueza. Tópico 5. Como desenvolver paciência e resiliência na jornada da paternidade. A paternidade é uma maratona diária que testa nossos limites de paciência e resistência. Sêneca compara essa jornada ao trabalho de um agricultor. A terra não dá seus frutos imediatamente, exige cuidado constante e espera paciente. Quantas vezes nos pegamos à beira da exaustão, questionando nossa capacidade de continuar? O estoicismo oferece ferramentas concretas para transformar essa luta em crescimento. O primeiro passo é reconhecer que a impaciência nasce da ilusão de controle. Sêneca alerta: o sofrimento surge quando a realidade contradiz nossas expectativas.
Quando esperamos que crianças ajam como adultos, criamos nossa própria frustração. A sabedoria está em ajustar as expectativas à natureza infantil, compreendendo que birras, esquecimentos e erros fazem parte do desenvolvimento normal. Não se trata de baixar os padrões, mas de alinhá-los à realidade. A prática da paciência começa com o autocontrole dos pequenos momentos. Sêneca aconselha: conte até 10 antes de reagir à provocação. Essa pausa intencional permite que a razão supere o impulso. Com o tempo, esses breves intervalos criam um espaço mental onde escolhemos nossas respostas, em vez de sermos escravos das reações imediatas. O pai estoico não é aquele que nunca sente irritação, mas aquele que não permite que a irritação o controle. Quanto à resiliência, Sêneca oferece um exercício poderoso: a premeditação dos obstáculos. O sábio prevê o que pode dar errado, preparando-se mentalmente. Ele diz: na paternidade, isso significa antecipar os desafios cotidianos, a recusa em comer, a resistência na hora de dormir, os conflitos entre irmãos. Quando mentalmente preparados, enfrentamos essas situações com mais calma e criatividade. A arte da perseverança se fortalece com a prática da gratidão estoica. Sêneca recomenda: toda noite, relembre 3 momentos simples que trouxeram alegria. Esse hábito contrabalança nossa tendência natural de focar nos problemas, ajudando-nos a ver a paternidade em sua totalidade, não apenas os desafios, mas também as pequenas vitórias e momentos de conexão. A adversidade, longe de ser um inimigo, torna-se nosso professor. Sêneca lembra: as dificuldades são lições disfarçadas. Cada noite mal dormida testa nossa resistência. Cada desafio comportamental exercita nossa criatividade. Cada erro cometido, por nós ou por nossos filhos, oferece oportunidades para praticar o perdão e o recomeço. Essa mudança de perspectiva transforma obstáculos em degraus para nosso crescimento como pais e como homens. A prática diária começa com micro-hábitos: respirar fundo antes de responder a uma provocação, reservar 5 minutos de silêncio para recompor as energias, manter um diário para registrar progressos invisíveis a curto prazo. Sêneca comparava o desenvolvimento pessoal ao crescimento das árvores. As mudanças mais importantes acontecem de forma invisível, sob a superfície. O verdadeiro teste da paternidade estoica não está nos dias fáceis, mas naqueles em que tudo parece dar errado. Nessas horas, lembramos do conselho de Sêneca: não importa o que aconteça conosco, importa como respondemos. A paciência e a resiliência não eliminam os desafios da paternidade, mas nos dão a força para navegá-los com dignidade e sabedoria. Ser pai não é um destino, é um caminho que se percorre todos os dias. E se há uma lição que Sêneca nos deixa, é esta: você não precisa ser perfeito para ser um bom pai. Precisa apenas estar presente, não só de corpo, mas de coração e mente. Cada noite mal dormida, cada momento de frustração, cada dúvida que te assalta no silêncio da madrugada, tudo isso não é sinal de fracasso. É prova de que você se importa. Talvez você ainda se pergunte: será que estou fazendo o suficiente? A resposta está nos pequenos gestos que passam despercebidos, no abraço dado na hora certa, no eu te amo sussurrado antes de dormir, na paciência renovada a cada manhã. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. O que importa não é a sua duração, mas a qualidade da atuação. E você, mesmo nos dias mais difíceis, está dando o melhor de si. Não existe um manual para a paternidade, mas existe algo mais valioso: sua capacidade de aprender, de se adaptar, de crescer junto com seus filhos. Cada erro é uma chance de recomeçar. Cada desafio, uma oportunidade de mostrar a eles o que realmente importa, não a perfeição, mas a coragem de continuar tentando. Então, quando a noite parecer longa demais, ou quando o cansaço ameaçar te derrubar, lembre-se: você não está sozinho. Há 2000 anos, Sêneca já enfrentava essas mesmas dúvidas. E hoje, sua sabedoria atravessa os séculos para te dizer: asterisco, asterisco, você é mais forte do que imagina, asterisco, asterisco. Seus filhos não precisam de um super-herói. Eles só precisam de você, com suas imperfeições, suas lutas, seu amor que persiste mesmo quando parece que a energia acabou. Essa é a verdadeira paternidade. E você já está vivendo ela, um dia de cada vez. Então respire fundo. A jornada continua, e ela vale cada passo.
Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com outros pais que também precisam ouvir essa mensagem. E se ainda há alguma dúvida que ficou sem resposta, comente abaixo. A jornada do aprendizado nunca termina.